Olá, bom dia! Tudo bem com você? Comigo tudo bem. Que bom estarmos juntos nesta manhã para nossa aula de matemática. Você já está craque desenhando o cubo, paralelepípedo e a pirâmide? Ah, treina bastante. É muito legal fazer desenho em 3D, não é verdade? Ele fica assim tridimensional. Você assistiu o vídeo que eu te mandei? Se você assistiu, tenho certeza que você já aprendeu. Quero ver você treinando, tá bom? A correção das atividades da aula anterior eu estou enviando no arquivo. Não esquece, olha tudo com muita atenção e vê se ficou alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, você me fala. Para encerrar o conteúdo de sólidos, nós vamos fazer as atividades da página 186 e 187. Mas antes das atividades, eu vou passar uma revisãozinha aqui para você, tá bom? Então fica com a revisão e eu volto daqui a pouco. Até já! Olá, alunos do quarto ano. Bom dia! Prontos para a nossa revisão? Então vamos lá. Nós estamos estudando a geometria espacial, ou seja, os sólidos geométricos ou figuras espaciais geométricas. Dentro das figuras espaciais geométricas, nós aprendemos aí dois grupos. Quais são os grupos que nós aprendemos? Nós aprendemos os corpos redondos e também os poliedros. Muito bem. Qual é a diferença? Os corpos redondos são aqueles que possuem alguma superfície arredondada. Nós temos aqui o exemplo do cone, o cilindro e a esfera. O cone, ele possui uma superfície arredondada em volta e uma base plana aqui embaixo. O cilindro, ele tem duas bases planas, esta e a outra que não dá para ver, que está aqui por baixo, né? Que vai estar aqui na perspectiva, que não dá para ver. E nós temos a esfera, que não tem nenhuma face plana, ela é totalmente arredondada. Então, esses são os nossos corpos redondos. Nós temos também o grupo dos poliedros. Os poliedros, poliedro, lembra o que significa? Poli, muito. Edros significa o quê? Face ou lados. Então, as figuras que têm vários lados, elas são os poliedros, diferente dos corpos redondos, que só tem uma face, que é a face arredondada. Agora, esses aqui, os poliedros, não, eles têm várias faces. Nós estamos vendo quais exemplos? Nós estamos vendo o cubo, o prisma e a pirâmide. São três exemplos de poliedros. Dando continuidade, aqui vamos lembrar um pouquinho mais algumas características destes. Deixa eu apagar aqui, apagar essas anotações, para elas não aparecerem aqui nessa tela, que eu vou fazer outra. Muito bem. Nós temos aqui alguns exemplos de pirâmides. Que dentro do grupo dos poliedros nós temos dois grupos também, que são os prismas e as pirâmides. Qual é a diferença entre eles? Vamos ver primeiro as características das pirâmides. Aqui nós temos a pirâmide triangular, nós temos aqui uma pirâmide triangular, temos também a pirâmide pentagonal, a pirâmide retangular e essa daqui que é o tetaedro, também chamado prisma triangular, ou também pode ser um tipo de pirâmide triangular. Pessoal, olha só, essas pirâmides, o que elas têm em comum? As pirâmides, elas são poliedros que possuem apenas uma base. Cada uma delas aqui tem uma base diferente. Então, essa daqui, por exemplo, tem uma base triangular, certo? Essa daqui já tem uma base pentagonal, um pentágono. Por isso que ela chama pirâmide pentagonal. Essa daqui tem a base um retângulo. E essa outra aqui, um triângulo quadrado. Aqui tem um ângulo reto aqui, por isso que ele é chamado de tetaedro. Pessoal, diferente do prisma, a pirâmide só tem uma base. No lado oposto a essa base, nós vamos ter o que nós chamamos de vértice, que é onde culmina todas as arestas das laterais da nossa pirâmide. Então, esse vértice, ele é um vértice onde nós vamos ter o encontro de todas as arestas. Esses aqui também são vértices, né? Na verdade, esses são vértices. Esse aqui é onde se encontram todas as arestas, eles também são vértices, mas também pode ser chamado de ápice. Eu nem vou tentar escrever, porque eu acho que eu não vou conseguir dar conta de escrever com essa canetinha aqui, não. Tá ficando muito, tá bem ruim, né? Então eu não vou dar conta de escrever, eu vou deixar para lá. Então essas são as pirâmides, deu para entender?
A pirâmide ela tem uma base e todas as arestas das suas faces laterais se encontram num ápice, que é como um vértice, porém é onde se encontram todas as arestas. Essa aqui são os vértices e aqui o ápice, que é o vértice mais alto da pirâmide. Nós vamos agora ver o outro grupo que nós temos de poliedros. Nós vimos as pirâmides e nós vamos ver agora qual? Nós vamos ver o grupo dos prismas. Muito bem. Olha só aqui os prismas, que bacana. Vou mudar aqui a cor. Os prismas, eles são figuras geométricas sólidas que possuem duas... Só um minutinho, que eu estou querendo achar que minha canetinha ela não está vindo. Ela possui duas... Ué, não veio a caneta. Espera aí, pessoal, que ela vai vir. Não, mouse, volta. Não, volta, volta, isso, voltou. Agora nós vamos para a minha canetinha. Espera aí que a tia vai achar a caneta. Enquanto isso, vai observando aí o prisma, tá bom? O prisma, ele é essa figura espacial que tem duas bases. Aqui achei minha caneta. Ela tem duas bases, essa que eu pintei e essa outra. E elas são iguais, essas bases. São figuras geométricas planas iguais. Então, aqui, por exemplo, esse se chama um prisma triangular porque as duas bases são triângulos. Aqui, a gente tem um prisma quadrangular, ou até mesmo poderia ser um retangular, dependendo do ângulo, né? Nós podemos ver que as suas bases são retângulos. E nós temos o pentagonal, que nós vimos, que tem pirâmide também. Esse daqui é por quê? Porque o prisma ele tem duas bases que são pentágonos. E nesse aqui, a hexagonal, duas bases. O prisma ele é formado por bases, duas bases iguais, e pelas faces. Quantas faces esse prisma tem? Olha lá, uma, duas, e essa da frente eu vou pintar assim para você diferenciar, tá bom? Então aqui nós temos três faces e duas bases. Aqui no prisma quadrangular eu tenho quantas faces? Eu tenho essa aqui de trás, essa lateral, essa outra lateral e essa daqui que está na frente. Então eu tenho quatro faces mais as duas bases. Tenho também as arestas e os vértices. Esses aqui são os vértices e as arestas são as linhas retas que ligam, que dão o contorno das figuras planas que formam esse prisma. Então, aqui nós temos todos os prismas, o que eles também têm em comum é que as faces são retângulos. Se você observar, não importa quantas faces tenham, mas as faces laterais são sempre retângulos. Interessante, né? Então, esses são os prismas. O prisma, ele pode ser assim, retinho, como você está vendo aqui nessa figura, ou ele pode ser um prisma igual esse daqui, ó, um prisma oblíquo, tá vendo? O que é oblíquo? Ah, ele é um pouquinho tortinho, esse prisma. Ele é um pouquinho inclinado, então ele pode ser tanto reto quanto inclinado. Eu vou dar uma olhadinha com você também, aqui, ó, esse aqui é o nosso prisma inclinado ou oblíquo, ou ele pode ser assim, todo retinho. Nós vamos agora dar uma olhadinha também nas arestas e nos vértices, lembra? Muito bem, esse daqui eu estou retomando de uma atividade que vocês já fizeram antes, então por isso que a tia está retomando, só para a gente fortalecer essas orientações. Então aqui, por exemplo, eu tenho o quê? Aqui, nessa flechinha, eu tenho face. Eu não vou escrever, meus amores. Bom, deixa eu tentar escrever então. Vamos colocar aqui, face. Isso, parece que vai dar certo, hein? Parece que vai ficar legal. Então, aqui eu tenho a face. Nessa bolinha aqui, eu já tenho o quê? O vértice. Só deixa eu voltar aqui para tirar aquele lá. Isso. Muito bem, eu tenho a face, logo aqui. Está apontando para a face. Aqui está apontando para o vértice, que é o encontro de duas arestas. Esse aqui é o encontro de duas arestas. E aqui eu tenho a aresta. Aqui eu tenho a aresta. Muito bom. Aqui da mesma maneira. Aqui eu posso chamar ou de face ou de base desse meu prisma. O mais correto, meus amores, é chamar de base, tá certo? E aqui eu vou ter novamente
um vértice. Então, essa daqui é só para a gente retomar e relembrar como identificar as faces, a base, a aresta e os vértices de uma figura espacial. Isso é muito importante. Vai ter nesse trabalho que você está fazendo e vai ter também na avaliação. Então, é importante você guardar. Então, aqui, ó, o vértice, a aresta é a linha reta que contorna a figura que forma esse meu sólido. Isso aqui são todas arestas. Não está muito reto, mas você entende. Tenho aqui outro vértice. E aqui eu vou chamar de base, porque é justamente esse que está riscadinho aqui, ó, é a base do nosso prisma. Então, todas essas figuras aqui são prismas, tá certo? Todas elas são prismas. Para a gente finalizar, a gente vai dar uma outra olhadinha nas nossas pirâmides. As pirâmides também possuem o quê? Face. Ela tem faces laterais, certo? Face. Ela também possui aresta. Aresta. Esse aqui a gente pode chamar de ápice. Opa, vamos lá, quero escrever isto. Ápice, que é o vértice mais elevado. E nós temos aqui também aresta, face, vértice ou ápice, igualzinho. A pirâmide, a diferença dela para o prisma, qual que é mesmo? Você está se lembrando? Isto mesmo. A pirâmide só tem uma base. E no lado contrário, a base, ela vai ter o quê? Um vértice chamado de ápice. Se você escrever vértice, também está correto, não tem problema. Espero que você esteja guardando tudo e que você faça um bom trabalho em seguida, viu? O trabalho que tia mandou. Para finalizar aqui as nossas atividades, a nossa recapitulação, eu vou olhar aqui novamente os nossos corpos redondos. Essa imagem a gente já viu numa das aulas, nós já vimos também essa imagem na nossa atividade escolar. Então, aqui são os 3 tipos de corpos redondos que nós temos. E quais são as características? Bem, a superfície... Cadê minha caneta? Aqui. Aqui, ó, vamos ler aqui, ó. A superfície de um cilindro tem uma parte plana e uma parte curta. Curva, desculpa, curva. Então, a parte curva é essa que rodeia e a plana é onde ele se apoia. Aqui, a superfície de um cone também tem uma parte plana, ou seja, só que o cone ele só tem uma e o cilindro vai ter o quê? 2 partes planas. E o cone só tem uma parte plana e uma parte curva. Agora, a esfera, ela já é o quê? Totalmente curva. Ela não tem partes planas, ela é totalmente curva. Então, essas são as principais características dos nossos corpos redondos. Eu vou enviar para você esse arquivo, e nesse arquivo tem esse resumo, que nós já vimos na aula anterior. A nossa recapitulação vai ficando por aqui. Eu vou mandar para você também uma explicação sobre as contas de dividir do trabalho. Faça tudo com muito capricho e atenção. Espero ver todo mundo com nota 10. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Ah, tá. Atividades para você páginas 186 e 187 do livro. E o trabalhinho de matemática que você não vai colar no caderno, você vai responder e entregar na escola. Bons estudos, faça o seu melhor e muito obrigada. Beijo da tia.